Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda às prévias do wildcard da NFL aqui pelo Toco e Teco. Eu sou o Jonas Faria e eu vou trazer para você tudo o que você precisa saber dos jogos de sábado, de domingo e também do jogo de segunda-feira, em 2 minutos ou menos. Cincinnati Bengals e Las Vegas Raiders, o primeiro jogo do wildcard que vai acontecer a partir das 6h25 deste sábado. Bom, o que nós podemos dizer a respeito desse jogo? A equipe de Cincinnati teve 10 vitórias e 7 derrotas na temporada regular, assim como a equipe de Las Vegas, os Raiders, com 10 vitórias e 7 derrotas. A vantagem é para Cincinnati por ter vencido a AFC Norte. Então a gente pode ficar de olho em como Joe Burrow vai se comportar, já que a gente viu nesse ano como a dupla Joe Burrow e Ja'Marr Chase funcionou mais do que o esperado. Acho que nem mais o mais otimista do torcedor de Cincinnati poderia imaginar como funcionaria bem essa dupla. Mas claro, também Joe Mixon, um dos melhores running backs da liga, sem sombra de dúvidas, e o core, né, o cerne do time dos Bengals é muito jovem, então parece que é uma equipe aí que pode ter um futuro bastante promissor. Bom, do outro lado, já passamos aí de 1 minuto, nós temos os Raiders que não vencem em playoffs desde 2002. Então, até um asterisco, esqueci de avisar, os Bengals também não vencem em playoffs desde 91. Temos duas das maiores secas da NFL se confrontando neste sábado. Os Raiders encontraram maneiras de vencer jogos e também de perder jogos que eram até mais fáceis. Isso pode ser um fator psicológico bastante importante, já que os Raiders conseguiram vencer muitos jogos em overtime, com chutes do Daniel Carlson também. É uma equipe que se mostrou bastante resiliente numa temporada muito adversa, com jogadores sendo presos, com técnicos sendo demitido. Os Raiders chegaram lá e fazem por merecer o posto, né? Conseguiram vencer e garantir a classificação no último jogo da temporada regular. Lembrando, esse é o primeiro jogo, Derek Carr nunca venceu em playoffs, assim como Joe Burrow faz a sua estreia em playoffs. A gente vai ver o resultado daqui a pouquinho. O segundo jogo da noite entre Buffalo Bills e New England Patriots. Os Bills venceram a divisão, a AFC Leste, com 11 vitórias e 6 derrotas, enquanto os Patriots ficaram com 10 vitórias e 7 derrotas. Os Bills conseguiram a sua segunda vitória consecutiva, seu segundo título consecutivo da divisão, e esperam fazer valer o favoritismo de também jogar em casa. No momento que eu gravo esse vídeo, a temperatura em Buffalo é de menos 14 graus Celsius e tem tudo para esfriar mais ainda. A gente viu quando as equipes se enfrentaram na temporada regular, também com muito vento, com muito frio, que os Patriots fizeram um nó tático. Basicamente, né, para futebolizar os termos, um nó tático nos Bills. E é bem o clima do jogo, né? Esse é o clima do jogo. Os Bills não podem deixar, se quiserem vencer os Patriots, que os Patriots pontuem ou que façam gostar do jogo. Os Bills eles precisam pontuar logo. Lembrando que a equipe de Buffalo foi a que venceu por mais de 25 pontos mais vezes na temporada, né? Com placares elásticos em 13 jogos dos 17, né, da temporada regular. Enquanto a equipe dos Patriots foi uma das que mais sofreram quando o placar era por 25 pontos ou mais, perdendo 5 vezes. Não é uma equipe montada para buscar resultado. Então é isso uma das máximas que a gente vai poder observar nesse último jogo de sábado. O Bill Belichick vai conseguir a sua 32ª vitória em pós-temporada, enquanto do outro lado nós temos um Sean McDermott, o técnico dos Bills, um pouco mordido por essa derrota em casa, e o Josh Allen como sendo um dos quarterbacks mais versáteis correndo e também passando. Vale destacar Mac Jones fazendo a sua estreia na pós-temporada e uma estreia dificílima contra um rival de divisão. E agora o jogo que inicia o domingão de wildcard, Tampa Bay Buccaneers e Philadelphia Eagles às 3 horas da tarde, esse jogo que acontece lá em Tampa Bay, no Raymond James Stadium, com os Bucs em busca de mais uma aparição, a segunda aparição consecutiva no Super Bowl, em busca do bicampeonato consecutivo, o tricampeonato da franquia. Bom, só Tom Brady tem 34 vitórias em pós-temporada e, olha que dado louco, se a gente somar todos os outros quarterbacks que estão no wildcard, nenhum deles, não, na verdade, todos eles juntos não tem as 34 vitórias de Tom Brady. Bom, para dizer pouco, ainda a coisa fica um pouco mais grave, né, nessas disparidades entre uma equipe e outra, quando a gente olha para um Eagles que não venceu nenhum time de pós-temporada na temporada regular.
deixa eu traduzir, os Eagles não venceram nenhum time que hoje está classificado para os playoffs. E mais, não venceram nenhum time com campanha positiva, a não ser, né, o New Orleans Saints, que não se classificou para os playoffs. É uma prova de fogo, sem sombra de dúvidas, e a sensação que é que os Eagles, na verdade, já estão no bônus de terem chegado à pós-temporada. Mas não que vai entrar com o corpo mole, na verdade, a mentalidade de underdog dos Eagles é uma das características dessa franquia. Enquanto isso, Tom Brady, sem sombra de dúvidas, não vai esquecer que perdeu um Super Bowl para a equipe do Philadelphia Eagles e, sem sombra de dúvidas, ele vai estar um pouco mordido com isso. Bom, a equipe dos Bucs tem ainda uma defesa muito boa contra o jogo terrestre, enquanto uma das maiores forças do Philadelphia Eagles é o jogo terrestre, com o Miles Sanders, com o próprio Jalen Hurts, né, o quarterback, e também com o Boston Scott. Enfim, o favoritismo vai para Tampa Bay, que quando Tom Brady chegou ao seu primeiro Super Bowl, venceu o seu Super Bowl, Jalen Hurts, quarterback dos Eagles, tinha apenas 3 anos de idade. Os tempos são outros, mas o meu palpite é Tampa nesse jogo das 3 horas da tarde. No jogo das 6 horas da tarde, às 6h25, Dallas Cowboys recebendo o San Francisco 49ers. O Dallas Cowboys tem um dos elencos mais talentosos e um dos melhores ataques da temporada regular, não há dúvidas. E a gente até ficou questionando como seria com a lesão do Michael Gallup, né, o wide receiver. A gente viu um Cedric Wilson jogando muito bem, cobrindo bem esse buraco, fazendo muito bem essa função. E o Dak Prescott usou bastante o Wilson nos últimos jogos. Nós temos também o CeeDee Lamb, nós temos o próprio Amari Cooper, e essa combinação com o Ezekiel Elliott e também o Tony Pollard é uma das mais eficientes de toda a liga. Do outro lado, falando sobre o San Francisco 49ers, perderam jogos que não deveriam, o próprio Kyle Shanahan com a corda no pescoço. Se perdesse, não se classificasse para os playoffs contra os Rams, provavelmente muitas coisas mudariam para a próxima temporada, mas a verdade é que conseguiram e chegaram com 10 vitórias e 7 derrotas a esse momento de wild card. A equipe do San Francisco 49ers possui um pouco mais de dificuldades, né, em termos de talento, mas a gente viu como o Deebo Samuel consegue desequilibrar sendo running back, sendo wide receiver e até se precisando passando a bola para touchdown. É um dos jogadores mais canivetes suíços da NFL e vai ser muito utilizado nesse jogo que acontece lá no Texas. Esse jogo é o jogo das 6 horas, também um certo favoritismo, um leve favoritismo para os Cowboys, mas o San Francisco 49ers vem babando para avançar aos jogos divisionais. No jogo das 10h15 da noite, nós temos o Kansas City Chiefs recebendo o Pittsburgh Steelers. E em casa, os Chiefs são basicamente imparáveis. O Patrick Mahomes tem 15 passes para touchdown, 15 touchdowns e nenhuma interceptação em pós-temporada quando joga em casa. É a melhor média, a melhor marca de toda a NFL. Enquanto isso, nós temos uns Steelers que passaram sem tanta pompa, na verdade, muito abaixo do que poderiam render com essa temporada de despedida cada vez mais selado, né, com uma despedida de Big Ben Roethlisberger, o quarterback lendário dos Steelers, mas, como o próprio Big Ben disse numa entrevista a respeito desse jogo, sem sombra de dúvidas, os Chiefs são os favoritos, os Steelers não têm nenhuma chance de vencer, então vamos só se divertir. E eu acho que não é bem por aí, ainda mais que pode ser o último jogo de pós-temporada do Big Ben. Então eu não tenho dúvidas que os Steelers vão com toda a força, e toda a força aqui eu quero dizer TJ Watt, indo para cima do Mahomes em todos os snaps possíveis, ele que igualou a maior marca de sacks na temporada com 22,5 sacks em temporada regular. E isso é uma das matchups, né, das batalhas, das pequenas batalhas dentro de um jogo que a gente vai poder observar a linha ofensiva dos Chiefs contra a linha defensiva dos Steelers. E a gente viu quando essa linha ofensiva dos Chiefs é bem pressionada, normalmente o adversário consegue se aproveitar muito. Vamos ficar de olho neste jogão das 10h15. E o jogo que encerra o wildcard é entre Los Angeles Rams e Arizona Cardinals, jogo às 10h15 da noite na segunda-feira.
Bom, os Cardinals vão até Los Angeles tentando manter o bom aproveitamento que tiveram na temporada regular, com mais vitórias do que derrota em jogos fora dos seus domínios. Lembrando que as equipes já se enfrentaram 2 vezes na temporada regular e agora seria o desempate. Uma outra batalha individual que a gente deve observar neste jogo, que são as batalhas individuais dos próprios técnicos, né? O Cliff Kingsbury conhece muito bem o Sean McVay. Esses 2 treinadores, jovens treinadores, chegam após a temporada. O Cliff Kingsbury precisando se afirmar em pós-temporada, como técnico em pós-temporada, enquanto o Sean McVay foi montado para ele um time bombástico, um dos melhores times possíveis de serem montados, né, com os jogadores disponíveis com Von Miller, com Odell Beckham Jr., com o próprio Matthew Stafford, justamente para vencer nessa temporada. Lembrando que o Super Bowl vai acontecer no estádio dos Rams, no SoFi Stadium, lá na Califórnia. Então seria a segunda vez em que um time chega ao Super Bowl, podendo aí defender o título. A última ocasião foi justamente Tampa e a vitória, como a gente conhece, dos Bucs de Tom Brady na temporada passada. Esse jogo tem tudo para ser um clima de desempate ou de revanche para as duas equipes. Os Rams têm um certo favoritismo, um melhor aproveitamento contra os Cardinals, mas times que normalmente perderam a divisão e enfrentam um rival de divisão no Wild Card tiveram um melhor aproveitamento aí nos últimos 6 jogos. Vai ser um jogaço, então vamos ficar aí de olho para quem consegue avançar para a rodada divisional. Espero que você tenha gostado dessas prévias um pouco mais rapidinhas e lembrando que a gente volta também na próxima semana para trazer as prévias dos confrontos divisionais. Mas antes disso, deixa aí nos comentários quem você acha que se classifica, quais são os times que você acha que se classificam do Wild Card para a próxima rodada. Voltamos na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.